Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, hoje é a sexta-feira da primeira semana da Quaresma e também é a sexta-feira das 4 têmporas, que são tempos em que a Igreja faz penitência demais da Quaresma para santificar as estações que se aproximam. Verdade que a estação mudará no mês próximo, mas a Igreja colocou aí dentro esta têmporas. Nós vamos hoje considerar, aproveitando a Sagrada Escritura, o texto que lemos na missa de hoje do profeta Ezequiel, sobre o pecador. O que é um pecador? Pareceria uma coisa tão evidente, porque todos somos pecadores, todos nós pecamos, mas vamos considerar um pouco mais profundamente, porque pecador não é só aquele que peca. Às vezes ficamos com esta superficialidade do que é quem peca é pecador e está resolvido. E não, é muito pior do que isso. E por ser pior do que isso, nós temos que saber a gravidade do que é ser um pecador e vendo a gravidade sair desse estado de pecado. O que é o pecador? O pecador é aquele que ama o pecado. Porque pecar, todos os homens pecam. Isso aí é uma coisa que acompanha o homem desde o seu nascimento com o pecado original, em realidade, desde a sua concepção, já está inclinado para o pecado e acompanha até a sua sepultura, porque mesmo o batizado, ensina o Santo Concílio de Trento, que o batizado tira, pela água do Santo Batismo, a mancha do pecado original, mas não perde as inclinações que o pecado original deixa. E assim, o homem tem que travar um grande combate para não corresponder às más inclinações de uma natureza ferida pelo pecado original. Pecador é aquele que ama o pecado. E como pode ser isso? Porque se nós olhássemos com um pouquinho de uma mínima filosofia, nós vamos ver que o pecado é o mal. E ninguém pode amar o mal. Porque o homem tem a sua vontade para amar o bem que é o objeto da vontade do homem. Então, como pode ser que o homem seja capaz de amar uma coisa péssima? Se nós olhássemos todos os pecados com os olhos da nossa fé, e mesmo não considerando a fé, vamos olhar porque o pecado é pecado não só para quem tem fé. Para quem não tem fé, o pecado também é pecado. Porque é não obrar segundo a reta razão que Deus nos deu. Uma luz da razão que nos mostra o que é o bem para praticá-lo e o mal para evitá-lo. Então, como pode ser que o mal, sendo um pecado aos olhos de todos os homens, ninguém pode dizer com sensatez, com sanidade mental, que o pecado é uma coisa boa. Então, como pode ser que nós façamos coisas que são ruins e nós sabemos disso? Todos os pecadores sabem que as coisas, suas obras são péssimas. Mas por que nós pecamos? Existe no homem um grande engano. Porque o homem está castigado porque ele quis ser Deus lá no jardim do paraíso, do Éden, quando o demônio diz, não comam e serão mais do que Deus, serão como deuses. Então ele caiu numa primeira mentira. O demônio é o pai da mentira, lembremos que assim nosso Senhor definiu. Então, a partir dessa primeira mentira que o homem correspondeu por um estado, uma tentação de orgulho, de querer ter em si a sua própria excelência, a sua magnificência, longe de Deus, o mesmo pecado de Satanás.
o homem ficou inclinado a enganar e a enganar-se. E isso é o pecado. O pecado é enganar-se e enganar o próximo. É verdade que existe o pecado de mentira, que é um pecado específico, mas todo pecado encerra o engano. E o primeiro a ser enganado é o próprio pecador. É o próprio pecador que se engana. Porque vamos levar a consideração um exemplo. É pecado não amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da lei de Deus, que manda amá-lo sobre todas as coisas. A partir do momento que o pecador não ama a Deus sobre todas as coisas, ele tem que se enganar, dizendo assim que ele é livre de amar a Deus ou não amar a Deus, e que se ele não ama a Deus, ele não faz porque ele não quer, e que neste não quer, nesta falsa liberdade usada para o mal, ele acha um bem. E é somente por esta falsa razão de bem que o pecador vai ser enganado por sua falsa razão, e a partir desta falsa razão de bem, ele vai cometer o seu pecado. Do mesmo modo que lá no paraíso, Adão foi por uma falsa razão de bem, sereis como deuses, como Deus, conhecedores do bem e do mal, baixo uma falsa razão e com soberba, que ele prevaricou, que ele comeu do fruto que Deus havia proibido, e fazendo isso, baixo uma falsa razão de bem, ele encontrou o que? A ruína dele e a ruína de todo o gênero humano. E todo pecado, queridas almas, encerra essa mentira. Por isso diz a Sagrada Escritura, todo homem é mentiroso. Não quer dizer que todo homem anda mentindo, porque tem pessoas que, por pecadores que sejam, têm a honestidade em suas palavras e não mente. Mas todo homem é mentiroso por quê? Porque todo homem é pecador. E todo pecador mente para si. Se não mentir para os outros, mente para si mesmo. Por exemplo, quando temos aí uma proibição de Deus, disse do primeiro mandamento, mas vamos aos mandamentos o sexto mandamento, ou o nono mandamento, contra as coisas da pureza. Quando Deus proíbe, o homem vai colocar uma falsa razão para ver numa proibição de Deus, que é uma boa proibição, porque Deus nunca proibiu nada bom, nunca, e nunca mandou nada errado. Mas o pecador vai fazer um auto-engano e ver na proibição de Deus que Deus está privando ele de uma coisa boa, e aí ele vai ser iludido pela carne. E vai fazer o quê? Ele vai apartar-se da submissão de Deus, a Deus, ao Senhor, e vai cometer justamente o que Deus proíbe. E por quê? Porque ele mentiu para si próprio, acreditando ou fazendo-se crer que Deus proibiu uma coisa boa, e isso é injusto. É justamente o grande engano do pecador. E aí nós vamos ver porque pessoas, por boas humanamente que sejam, não conseguem enxergar que elas estão mentindo, por causa dessa simples consideração, pecador é todos aqueles que pecam. Não, pecador é aquele que ama o pecado. O que é amar? É querer bem. Então ele querendo um falso bem, ele anda em falsos bens, traz um outro servindo esses falsos bens como bons. E aí nós temos um pecador propriamente dito, porque as coisas boas não é sensato destruí-las ou renunciá-las em si mesmas. Então ele dá uma vestidura de bondade para uma coisa satânica, demoníaca, ele veste um pecado de virtude e ele ama este vestido de bondade que ele revestiu às suas iniquidades. Aí nós temos, por exemplo, nesse estado de alma, o grande estado propriamente do pecador, que é o seu orgulho, porque ele é incapaz de refletir, porque ele realmente anulou o juízo de Deus no seu intelecto, de fazer uma reflexão e ver isso daqui é uma estupidez. Pode ser o pior pecador, desde um pagão, um idólatra, que não conheça o Evangelho de Nosso Senhor, se ele refletir segundo a sua reta razão, ele vai perceber que isso é uma estupidez. O pecador está num estado de loucura, mas não é uma loucura psiquiátrica que exime ele de culpabilidade, é uma loucura consciente. Isso é uma loucura pior,
É absurdo. E como pode ser isso? Pela mentira. Desacredita Deus, que é a verdade suprema, que sabe o que proíbe e sabe o que manda, e aí o pecador destrona o legislador supremo, que é Deus, e ele vira a sua lei e ele vira a sua regra. E para isso, como ele está totalmente no erro, ele vai revestir as suas mazelas de virtudes, de bondades, de falsas razões. Por isso nós sabemos, experiência própria, por isso diante de Deus os pecadores querem sempre se justificar. E por isso diante de Deus, quanto mais nós nos justificamos dando falsas desculpas, nós nos tornamos mais criminosos ainda, porque são as nossas falsas bondades que nos dão falsas razões de inclusive tentar nos justificar de nossas mazelas diante de Deus, nosso Senhor. E esse é o cúmulo da soberba, é o ápice do orgulho. E este é o pecador. Diante deste estado de alma, nós temos aqui a leitura do profeta Ezequiel. Deus está falando destas almas. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai e o pai não levará a iniquidade do filho. Que Deus está dizendo? O pecado é uma coisa pessoal. Cada um peca porque quer. Podemos falar, padre, eu nasci num estado que não é católico, não existe censura, ou eu nasci numa família que não tive a melhor educação católica, ou eu nasci num lugar muito perigoso, numa vila cheia de drogas e prostituição, e eu fiz aquilo por causa da sociedade. Mentira! Não foi por causa da sociedade que você fez isso, você fez isso porque você quis. Nós sabemos que dentro aqui existe uma coisa chamada consciência, que nos diz que nós fizemos o bem e nos acaba premiando, e diz que quando nós fazemos o mal e nos reprocha, nos chama atenção, e nós calamos esta voz só quando nós queremos, e nós só ouvimos essa voz quando nós queremos também. Mesmo com uma metralhadora dizendo alguém cuspa nesse crucifixo, nós só vamos fazer aquilo se nós quisermos fazer. Se nós não quisermos, nós não faremos. Aí nós temos um mártir. É verdade que o medo pode chegar a um ponto, porque nós somos seres humanos, que nos prive do uso da razão. Isso é capaz. Isso pode acontecer. E Deus sabe disso. Mas não é o caso dos pecadores que andam na face da terra normalmente. São exceções da regra e Deus conhece as exceções. E aqui com essas palavras o Senhor Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque o pecado é pessoal e a iniquidade recai sobre o pecador e ele vai ser justiciado por Deus. Este morrerá. Então não podemos falar, não, meu pai me ensinou mal, minha mãe me ensinou mal e eu sou pecador porque eu fui mal ensinado. Não é verdade. É verdade que tendo boa educação, vivendo num lugar mais católico, num ambiente virtuoso, nós somos invitados pela graça, muito mais eficazmente ouviremos a voz de Deus. Isso não vamos discutir porque o ambiente e a educação nos predispõem melhor para a graça e para resistir ao pecado. Só que também é uma questão pessoal. Aí tem um mistério, é a alma do sujeito que se rebela contra Deus ou não se rebela contra Deus. E o Senhor Deus continua dizendo, aquele ímpio, aquele pecador, aquele infeliz que se enganou a si mesmo, que é o pecador em definitiva, se ele fizer penitência de todos os pecados que cometeu e se guardar todos os meus preceitos. Por que Deus exige isso? Porque o pecador, ele rasgou, lhes disse e repito, e isso é disposição de alma de todo pecador, de rasgar os preceitos de Deus, porque assim como o diabo disse para Adão que comam desse fruto e serão como Deus, o diabo estava dizendo que Deus havia enganado Adão. O demônio estava atribuindo mentira para Deus, porque Deus não disse isso para ele. Deus havia dito o quê? Coma de todos os frutos, salvo o que está no meio do jardim, para que não morras. Foi isso que Deus disse. E o demônio disse que Deus sabia que se ele comesse daquele fruto seria como Deus. E aí nós temos o quê? O diabo, que é o primeiro a rasgar os preceitos de Deus, atribui mentira à verdade por essência. O pecador vai imitar
Por isso, a conduta do pecador é nada mais que perpetuar a rebeldia de Satanás, hein? E o nosso caso é mais deplorável, porque o anjo, quando ele decidiu isso, ele viu todas as consequências da sua prevaricação. Mas o homem, quantas vezes nós pecamos, fazemos a mesma coisa. E por quê? Porque nós temos a capacidade de arrepender, mas nós, mesmo arrependidos, e Deus nos perdoando, nós abusamos da bondade de Deus. O diabo não pode fazer isso, hein? Ele abusou uma vez e foi sentenciado para toda a eternidade. Não tem oração que possa fazer o diabo virar um anjo de luz. Impossível, porque ele foi ali está crisolado, petrificado na sua iniquidade. E o pecador não, ele pode voltar até Deus. Mas aí então Deus Nosso Senhor vai exigir o quê? A penitência de todos os pecados. Não é fazer penitência só de algumas coisas, não, de todos. De cada um, de todo o pecado que tenha cometido. E para isso, a margem, a penitência é uma coisa, ele vai ter que obedecer todos os meus preceitos, assim diz o Senhor Deus. E continua o Senhor Deus a dizer, e proceder conforme a equidade e a justiça, certissimamente viverá e não morrerá. E eu não me lembrarei mais de nenhuma das suas iniquidades passadas. Isso é magnífico, porque mesmo o homem tendo se enganado, tentando enganar a Deus, que isso é impossível, calar a voz da sua consciência e feito tantas desgraças, tem pecados que são irreversíveis, hein? Imagine um homicida. Depois que ele matou uma pessoa, mesmo ele estando contrito, o morto não ressuscita mais. E talvez esse morto é o pai de 5 filhos, aí nós temos uma viúva com 5 filhos aí, sem pai. O arrependimento não ressuscita esse morto, são irreversíveis. Mas se este infeliz homicida fizer penitência, Deus disse o quê? Que ele esquecerá das iniquidades, e Deus não disse, salvo esta ou aquela, diz de todas, mas se o pecador fizer penitência e obedecer os preceitos de Deus Nosso Senhor. Porque somente eu fazendo penitência, obedecendo os preceitos de Deus Nosso Senhor, nós podemos ter o mecanismo da nossa alma correto, não amar coisas ruins, tirar as falácias das falsas razões, e aí vamos ver o pecado e a sua iniquidade, os seus efeitos desastrosos, tais quais eles são, que são abomináveis. E aqui eu não vou falar de pecado mortal e pecado venial, porque Nosso Senhor está falando de todo pecado, hein? Todo pecado é uma mazela, todo pecado é uma desgraça. Uns levam para a eternidade infeliz do inferno e outros, bom, não chega a tanto. Existe uma graduação de pecado grave e pecado leve, mas todo pecado é uma ofensa feita à lei de Deus, Nosso Senhor. Assim então, queridas almas, o que Deus espera dos seus filhos rebeldes pecadores é que eles se convertam. E Deus Nosso Senhor disse que Ele quer que o pecador se converta. Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor Deus. Eu não quero a morte do ímpio. Eu quero antes que retire de seus maus caminhos e viva. Esta é a vontade de Deus. Então peçamos em nossas orações essa graça, porque aquele também diz na Sagrada Escritura, se não me falhar a memória, o apóstolo São Tiago, talvez em uma das suas epístolas, que aquele que diz, São João, aquele que diz em uma das suas epístolas, apóstolo São João, desculpe, aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Então é um círculo. O pecador é um mentiroso. E aquele que diz que não tem pecado também é um mentiroso. Assim que todos nós somos pecadores e andamos nas mentiras do demônio, ou da carne, ou deste mundo. E para isso nós temos que nos ajoelhar diante da verdade suprema que é nosso Senhor Jesus Cristo, obedecer sua lei. E para isso nós temos uma quaresma. As orações nos despojarão destas falsas razões. A penitência nos deixará tal quais, assim, nus na presença de Deus e chagados, nossas chagas abertas, purulentas, e Deus, olhando semelhante estado, terá piedade do pecador nu e ferido e o curará. Mas para isso nós temos que nos colocar na presença de Deus tal como nós nos encontramos. E aí, diante da verdade suprema, vamos ter sanidade mental, sanidade moral, e vamos ver que o pecado é uma estupidez.
O pecado é uma loucura, uma insensatez, é uma coisa ridícula, que uma imagem e semelhança de Deus ande mendigando prazeres, bagatelas, estupidezes, vivendo de podridão, vivendo de coisas mais iníquas e sujas, imundas, quando Deus nos fez para uma eternidade, para um céu, para uma glória que não tem fim, e vamos deixar semelhante glória por mazelas, é uma estupidez, uma insensatez, uma loucura sem fim, mas se nós nos arrependermos e fizermos penitência e obedecermos todos os decretos do Altíssimo, viveremos em sanidade nesta vida e numa eternidade feliz no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.